Voltamos e vamos continuar aqui a nossa conversa sobre a importância da ciência na cena do crime. E estamos conversando com o Talvânio Moraes, psiquiatra forense, psiquiatra legal, o Cláudio Lopes, que é o criador do Luminol, junto com uma equipe lá da UFRJ, o Bruno Sabino e o Sérgio Lomba, que é da Academia de Polícia. Bruno, você como perito de química, além desse exemplo típico que nós temos aqui com o professor Cláudio, do Luminol, que outros aspectos existem da química na hora do crime? Olha, André, a gente, atualmente na perícia, serviço de perícia de química, né, de uma maneira geral, as perícias de química no Brasil, elas contribuem com muito menos do que elas poderiam contribuir para uma investigação criminal. Vou te dar só um exemplo, assim, claro, né? Análise de drogas. Então, a análise de drogas, ela, para um inquérito policial, basta o laudo determinar se aquela erva, por exemplo, é maconha ou não, se aquele pó tem cocaína ou não, e por aí vai. O perito poderia ir muito além, por exemplo, indicar, a partir de outras análises, se aquela maconha é maconha ou não, mas essa maconha daquele morro é semelhante à maconha de outro morro, ela é semelhante à maconha do Nordeste, ela é semelhante à maconha do Paraguai. Ou seja, daria para desvendar as origens para fazer uma investigação criminal. Isso é um dos exemplos de como a química forense poderia contribuir. Mas, assim, a possibilidade de contribuição ela é tão infinita quanto a ciência. Então, a gente pode contribuir muito mais do que a gente vem contribuindo, e certamente a gente vai contribuir, né? Pequenos detalhes, inclusive, seriam possíveis também, quer dizer, exatamente, tal como sangue, substâncias poderiam estar... Existe essa é um outro gênero interessante, que é a questão da sensibilidade dos métodos. Então, dependendo do tipo de metodologia que você usa, você é capaz de encontrar desde um grande objeto, né, numa cena de crime, até um grão de areia na cena do crime. Então, depende muito de quais são as ferramentas que você tem para trabalhar sobre aquele material. Então, quanto melhores forem as ferramentas, maiores podem ser as respostas do perito. Bem, já que você falou em ferramenta, eu vou ter que ir para o delegado aqui ao seu lado. E o doutor Sérgio, existe hoje na polícia do Estado do Rio de Janeiro uma preocupação em relação a um trabalho científico, em termos de verbas, de preparação, há um direcionamento nesse sentido? Existe. Recentemente, o seu secretário de Segurança liberou uma verba, já está reservada no fundo da Cadepol, para um programa de capacitação de peritos criminais no Estado do Rio de Janeiro. Esse projeto está sendo movido pelo Sindicato dos Peritos do Rio de Janeiro, pela Associação, dos Peritos do Rio de Janeiro, em conjunto com a Cadepol. O secretário se manifestou prontamente favorável e o curso já está saindo, já iniciou. E essa política nacional que eu citei aqui, ela já está tendo algum reflexo prático ou ela ainda está no início? A SENASP está procurando reestruturar todo o ensino e toda a dinâmica de formação das polícias civis e militares do Brasil inteiro. Voltando para um aspecto mais técnico. Voltando para o aspecto técnico e a qualificação, que não há uma doutrina de formação das polícias estaduais que seja uniforme no Brasil inteiro. Então, o SENASP está procurando, com as verbas do governo, no caso, a Secretaria Nacional de Segurança, com verbas do governo federal, implementar essa política de uniformização do ensino policial. Está dando essa unificação. Bem, nós falamos aqui em algumas especificidades, seja da química, tem na física, balística, microscopia, mas quando chega na área do psicológico, fica complicado, Talvânio. Como é que fica as pessoas, essas reações? Essa coisa de dar desculpa, movido por intensa emoção, então o jeito pode bater, pode fazer. Tem uma técnica, a gente pode dizer que é realmente técnico e preciso a capacidade de um perito nessa sua área? A área de psiquiatria e de psicologia podem contribuir e contribuem significativamente para a investigação. Por exemplo, a questão do interrogatório. Hoje existem técnicas bem estudadas, as polícias de outros países usam, como fazer o interrogatório, não só do acusado, como também como ouvir as testemunhas. Então, o encadeamento de determinados grupos de perguntas, as chamadas perguntas indutivas que têm que ser evitadas, porque há perguntas que você faz e já está quase que exigindo uma resposta, né?
não dá chance. Então, isso é importante, porque isso pode ser cobrado, por exemplo, dentro do princípio de ampla defesa, futuramente na ação penal, vamos supor que o acusado foi interrogado de determinada forma. A defesa dele, o advogado, pode tentar impugnar aquele depoimento dizendo, não, ele foi induzido a dizer isso. Então, são técnicas. Por outro lado, a psiquiatria forense, que é a área que eu sempre trabalhei, né, no médico legal, ela é muito interessante porque ela aborda a questão da condição mental do agressor no momento do crime, que é o que a lei penal exige. Aí é que é a minha dúvida, realmente. Como você vai para o julgamento, não, mas na época do crime, há possibilidade de precisão? Porque certa feita, eu vou até contar aqui, um determinado magistrado, que é meu amigo, mas na época ele não tinha muita intimidade comigo, ele me perguntou, doutor, não seria melhor se o perito, ao examinar o acusado, estivesse no momento do crime, para atender essa pergunta? Eu digo, excelência, melhor seria, facilitaria. Só que isso é impossível, porque se ele estiver na cena do crime, ele não pode ser perito. Ou ele é coautor, testemunha ou réu. Não há outra possibilidade, se ele estiver na hora. Por quê? Porque a investigação, e aí abrange também a psiquiatria, ela é sempre uma análise retrospectiva. Quer dizer, você faz uma análise retrocedendo ao fato. Mas é uma análise segura, tecnicamente segura. Isso é que é importante. Às vezes as pessoas acham que é um pouco de adivinhação e não é. Porque quando você estuda, por exemplo, cena do crime, que é o assunto que nós estamos discutindo, a cena do crime é riquíssima em informações para o psiquiatra forense também. Porque como a lei pergunta quais as condições de discernimento do acusado na hora do crime, ele vai revelar essas condições pelo teatro da ação. Ele usou determinadas cautelas, ele teve o cuidado de fazer desaparecer indícios e provas. Tudo isso demonstra o quê? Demonstra a lucidez dele. Quer dizer, quando ele planeja o crime... Quer dizer, vocês não examinam só o estado mental, tecnicamente falando, do indivíduo, mas também o momento em que a coisa ocorre. O perito psiquiatra, ele tem que ler os autos do inquérito ou da ação penal, não importa, ele tem que ler os autos. Porque dentro dos autos, mesmo informações leigas, às vezes um vizinho que diz, não, ele desde garoto era meio maluquinho. Isso é uma informação importante para o psiquiatra. Quer dizer, toda a historicidade do indivíduo. E a própria atitude que ele tem diante do agente de autoridade, porque o condutor testemunho, quando presta informação, no caso do flagrante, ele diz para a autoridade policial, doutor, ele apresentou assim, um estado meio estranho, não estava dizendo coisa com coisa, parecia que estava bêbado. Às vezes o policial, exatamente pela falta de conhecimento técnico, um surto mental, ele acha que é um problema de embriaguez ou de droga. Ele não raciocina, porque, é claro, não está treinado, ele não é psiquiatra para fazer esse tipo de diagnóstico. Aliás, esse aspecto do treinamento dos policiais, eu acho fundamental. Foi falado aqui pelo doutor Sérgio. Por quê? Porque é uma coisa que eu acho que nós poderíamos discutir mais detalhadamente de local de crime, que é a preservação do local. Preservação do local é fundamental. Infelizmente, muitos dos nossos policiais, não por culpa deles, mas por falta de preparo, eles desconhecem a importância de não tocar nos objetos no local de crime. Quer ver um ato simples? Geralmente, quando o policial chega ao local do crime, e se é um local fechado e tem um telefone, a primeira coisa que ele faz é ligar para a delegacia. Sem luva, talvez? Não. Quando ele liga, ele desmancha a última ligação, no caso do redial. É verdade. Que a perícia vai tentar localizar. Qual foi o último número que a vítima ligou? Está ali o cadáver. Ele retira, às vezes, a posição de uma arma. Houve um caso até jocoso lá no Instituto Criminalística, me contou um perito criminal, que ele chegou ao local e viu que a arma estava fora do local, estava muito longe, e a suposição era de suicídio. Aí ele perguntou para o policial, ele disse, não, eu realmente estava aqui essa arma aqui, eu levei para lá, né? Não disse por que razão, mas se o senhor quiser eu boto no lugar outra vez. Ou seja, ele não tem nem noção de que o local de crime... A forma como caiu a arma não pode ser violado, não pode ser violado. Porque o que faz o perito criminal... ele vai fazer também toda uma leitura própria. E, finalmente, para não me alongar, eu queria dizer que o próprio cadáver,
existem até livros que usam isso de maneira literária, essa expressão, o cadáver conta a sua história. Quando eu falo isso, às vezes os alunos se assustam. Ué, mas o cadáver não fala. Eu digo, fala muito. Quando você olha um cadáver, examina um cadáver, seja no local de crime, seja no necrotério, ele vai ter uma série de indícios, uma série de marcas, uma série de fatos que vão falar sobre o que aconteceu com ele. Então, eu costumo brincar e dizer, o cadáver conta a história do crime, é preciso você saber ouvir. Ou saber examinar, melhor dizendo, né? Bem, professor Cláudio, na curiosidade aí do luminol, voltando ao assunto, ele tem preço diferente, sistemática diferente. Que é que ele pode se distinguir daquilo que é a ficção científica que a gente vê nos seriados de televisão e como que ele está sendo possível de ser mais barato, mais útil, como já está sendo? O luminol, né, como eu falei anteriormente, ele veio para atender basicamente uma necessidade da Polícia Civil do Rio de Janeiro, principalmente os peritos do Instituto Carlos Éboli, que chegaram para mim com essa postulação de que precisavam de ter luminol, né, um custo menor e que não usasse luz elétrica, como eu falei anteriormente. E isso foi feito ao longo de 2002 até agora, de uma forma artesanal, né, pelo meu grupo de pesquisa na universidade, LASAP, no Instituto de Química da UFRJ, e com os recursos da FAPERJ, né, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, que até o momento foi, digamos assim, fundamental para a manutenção do luminol. Mas a partir do último dia 25 de setembro... De 2008. É 2008, gravando. 2008. Ele foi, digamos assim, licenciado para uma empresa, a Alfa Rio Química, em Bahia, Duque de Caxias, e essa empresa vai começar a comercializar o luminol, né, e também vai fabricá-lo, vai produzi-lo. Então, eu acho que agora... Vai ter escala, no caso. Vai ter escala. Essa relação de preço que eu fiz na pesquisa da internet, que é de quase 10 vezes mais, seria 300 a 3 mil, qual é essa diferença? Esse problema é o seguinte, é que a etapa-chave do luminol, que foi patenteado nos Estados Unidos e outros na Alemanha, é que usa, numa etapa-chave do processo, uma reação com alta pressão e alta temperatura. Num processo industrial, alta pressão e alta temperatura envolve custos, né, e operações que são delicadas, porque você tem que ter um alto custo de manutenção e equipamento dessa natureza. A nossa tecnologia utiliza o nióbio, né, que é digamos assim, uma das dádivas do Brasil, um país cheio de dádivas. Temos a maior quantidade de achar, né? Nióbio. Então, o nióbio, o pentacloreto de nióbio, basicamente, ele promove essa reação à temperatura ambiente, né? E um aluno, 2 ou 3 alunos podem fazer luminol para abastecer, digamos assim, toda a polícia, não só do Rio, como eu tenho atendido outras polícias técnicas de outros estados e também, algumas vezes, também a Polícia Federal. Uma vez só que nós atendemos o Exército. Então, isso fica, digamos assim, demonstrado que é possível, né, com esse tipo de abordagem, começar também a ver outras aplicações para o luminol. Né? Bem, eu vou pedir uma pausa, que nós vamos para o intervalo, senão já ia contar outra aplicação, a gente já não ia sair daqui. Tá. Vou fazer um intervalo, vamos ficar com esse suspense, porque tem muita coisa que a pesquisa, no caso do Dr. Cláudio, pode avançar na questão do luminol. Um instantinho só que voltamos já já.